Saber diferenciar a emoção enquanto fato da emoção enquanto fenômeno é o que vai te permitir realizar um bom atendimento psicoterapêutico. Eu sou a psicóloga Williane Lima, terapeuta existencial, e neste vídeo eu vou te ensinar quais são os 3 pilares que nos auxiliam a fazer um atendimento psicológico orientado pelo método fenomenológico. A fenomenologia ela foi proposta por Russell e inicialmente é fundamental que a gente entenda que ela surge como uma proposta alternativa às teorias que existiam até então, que enxergavam a realidade humana de maneira separada entre o sujeito e o objeto, entre a pessoa e a vida, entre o ser humano e o mundo. E aí o que era muito em vigor era o método indutivo ou dedutivo. A proposta fenomenológica, e agora eu vou falar o primeiro conceito fundamental, nos ajuda a entender que tudo é relação. A experiência humana, a nossa experiência de vida é relacional. E aí eu estou falando sobre o conceito de consciência intencional. O pilar desse conceito é que a vida humana se desenvolve em relação. Toda consciência é consciência de alguma coisa. Todo amor é amor por alguém. Todo medo é medo de algo. Toda insegurança é uma insegurança diante de algum objeto ou situação ameaçadora. Isso é a aplicabilidade do conceito de consciência intencional. Dessa maneira, a gente supera a dicotomia entre sujeito e objeto e consegue compreender a realidade humana numa relação de completude, numa relação inteira, numa relação onde um constrói o outro e também é construído por isso. A experiência emocional também acontece da mesma forma. E dentro da fenomenologia, para que a gente possa efetivar esse pensamento, essa orientação no setting terapêutico, um conceito que nos auxilia é a EPOQ, que é a suspensão, é o retorno às coisas mesmas, é colocar o que se já sabe sobre a realidade entre parênteses. Para que eu vou suspender as minhas opiniões durante o meu atendimento? Para que surja, para que apareçam as opiniões do próprio paciente, para que o meu cliente consiga se enxergar da maneira como ele está sendo no momento, as escolhas que faz, os sentimentos que experimenta e a realidade que vive. E essa colocação da realidade entre parênteses, essa suspensão fenomenológica, também significa, retirar do atendimento aquilo que a psicologia fala sobre as emoções. Nos interessa o que o nosso paciente fala, descreve, pensa e sente sobre a sua vida emocional, sobre a sua vida cotidiana e diária. Enquanto você estiver atendendo, deixa um pouquinho nossos referenciais de lado, deixa o CID fora da sessão, deixa o DSM fora da sessão. Quando você estiver com seu paciente, esteja com ele. Dessa maneira, a gente suspende os juízos sobre o mundo, a gente não nega nem afirma nada, para que o fenômeno que o nosso paciente coloca possa emergir. O método fenomenológico, por sua vez, ele não vai separar sujeito e objeto, pessoa e emoção. Tudo é relacional e eles se alimentam reciprocamente um ao outro. Isso é o que vai nos ajudar a entender, então, a experiência emotiva enquanto fenômeno, não enquanto fato. O que está no referencial teórico, nos manuais da psiquiatria, as nossas referências psis são fatos. Fala sobre as emoções, as experiências humanas enquanto fato. Na descrição da ansiedade, existem fatos sobre ela, a experiência corporal, os pensamentos e os sentimentos que derivam disso. Isso é catálogo, é fato, qualquer pessoa experimenta isso. Mas na hora de atender, durante a psicoterapia com você, não é alguém que está diante de mais um na multidão, de qualquer pessoa. Você não está atendendo uma pessoa geral. Você está atendendo uma pessoa específica, com aquele nome, com aquela realidade, com aquelas escolhas, com aquela história de vida. E se você entende isso, você consegue fazer um atendimento singular, particular, orientado por aquela subjetividade. E aí você permite que o paciente se revele como ele é. E dessa maneira você consegue permitir que a emoção, a experiência emotiva, os sentimentos surjam enquanto fenômenos. Eu vou dar um exemplo para que a gente entenda melhor. 2 experiências, uma a respeito do tempo e uma a respeito do medo. O que é o tempo enquanto realidade concreta, geral, abstrata e absoluta para todos os seres humanos?
O tempo, em seus aspectos objetivos, é o mesmo. É aquele que se estabeleceu socialmente como a divisão entre horas, minutos, segundos, meses, anos, décadas. Essa é a relação, a verdade sobre o tempo enquanto caráter absoluto, objetivo. Isso é o geral. Mas o que é o tempo em seu caráter fenomênico? O que é o tempo enquanto fenômeno? O que é a experiência do tempo a respeito da singularidade? O exemplo que eu posso colocar aqui para vocês é o seguinte: sabe quando a gente sente que o tempo demora para passar? Sabe quando a gente sente que uma sessão tá arrastada, o tempo não tá passando, a gente olha pro relógio toda hora, só se passaram 5 minutos, ainda faltam 45 de atendimento? Vocês concordam que o fato objetivo é o mesmo, mas o fato fenomênico fala de um outro lugar, a experiência do tempo é outra. Mais um exemplo sobre como o tempo ele não é só o tempo objetivo, ele também tem a sua relação subjetiva, que é a maneira como a gente experimenta. Eu trouxe um exemplo do tempo demorando para passar. Mas você já teve alguma experiência, psi, onde o tempo passou muito rápido? Talvez ao lado de uma pessoa querida, talvez fazendo uma coisa muito prazerosa, realizando um sonho, conquistando alguma coisa. Parece que o tempo voa, você já ouviu essa expressão? O tempo passa muito rápido. Vocês conseguem perceber como existe o fato e o fenômeno? Quando você está atendendo psi, não fique diante do fato, fique com o fenômeno. Mais um exemplo, agora eu vou utilizar o medo. O medo é um sentimento, o medo é uma emoção primária. Qual é o medo objetivo, concreto, geral, abstrato e comum a todas as pessoas? São aquelas reações, talvez fisiológicas e comportamentais do medo. Sudorese, a pupila dilatando, o batimento cardíaco mais acelerado, a nossa circulação sendo ativada. Esse é o medo enquanto fato. Mas qual é o medo enquanto fenômeno psi? Para algumas pessoas, o medo é a antecipação de catástrofes, é a certeza de que algo de muito ruim vai acontecer, é a experiência de que o mal está iminente. Esse é um aspecto fenomenológico da experiência do medo. Mas para uma outra pessoa, essa mesma variável medo que dilata a pupila, acelera o batimento cardíaco, nos deixa com a respiração ofegante, também pode ser fonte de desejo. Pessoas que buscam medo, gostam medo, esportes radicais, adrenalina, montanha-russa, movimentos de vida onde o medo é desejado, aonde o medo é querido, aonde o medo é uma experiência de realização e não uma experiência a ser evitada e não uma experiência a ser que a pessoa tem que fugir. Vocês percebem? A experiência factual, concreta, é a mesma. É um suor, o coração acelera, a respiração fica curta, mas a experiência emotiva, ela é também particular, subjetiva e singular. Esse é o caráter fenomênico da experiência do medo, por exemplo. Então, psi, ao atender, eu repito, não se atenha aos fatos. Aproxime-se, permita que haja uma descrição da vida do seu paciente enquanto fenômeno. Encare as emoções no seu consultório durante o seu atendimento como fenômeno e não como fato. Isso qualquer pesquisa da internet mostra. Qualquer pessoa que digitar no Google encontra o fato. Mas quando o seu paciente estiver com você, alcancem, percebam, descubram o fenômeno. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido o que eu trouxe aqui para você. E caso você queira saber mais, eu te aguardo no Dicionário Existencialista. É o meu curso onde em 21 dias você irá entender e compreender os 21 principais conceitos da fenomenologia e do existencialismo. O link está na descrição desse vídeo e eu te aguardo lá.